Toda semana a gente bate papo sobre empreendedorismo com a participação da Heloísa Pedrosa, comunicadora e palestrante. Heloísa, hoje o tema muito me interessa. Conta pra gente qual é. Ô, Fernanda, e qual é o tema de empreendedorismo que não interessa a você? Você é uma aluna que é maravilhosa. E a gente está aqui hoje para você de casa que está nos acompanhando no Estúdio Tati. O nosso bate-papo é sobre como empreender com salões de beleza. Quais seriam os desafios e dicas? E para isso a gente trouxe uma convidada muito especial, a querida Lidiane, que tem um sobrenome que eu não vou nem arriscar, que eu tenho que ler. Fala, Lidiane. Acho melhor eu falar, né? É Lidiane Baranauskas. Olha que nome diferente. Lid, parabéns para você que empreende num setor que a gente tem que levantar em dados agora para você de casa saber. Sabia que salões de beleza, até dados que a gente tem do primeiro semestre de 2022, em termos de território nacional, é o segundo maior setor que movimenta o nosso país. E nós estamos com, pelo menos, já registrados, com base nesses dados de 2022, 790 mil empresas abertas. Lidiane, você está num setor, então, que está em alto crescimento. Como é que é fazer a diferença nesse setor? Isso é uma coisa que eu sempre tento fazer com que ali na minha empresa a gente sempre tenha um diferencial. Porque fazer cabelo, aprender a técnica de mexer com coloração, com mechas, com luzes, isso é algo aprendível. Qualquer pessoa realmente faz ali uma aula, mas como é uma área muito procurada, o que nos torna diferente, o que nos torna bons profissionais. Então, isso, quando eu vou ministrar um curso, por exemplo, eu sempre falo, eu sempre explico para os meus alunos, a gente sempre tem que buscar aquilo que é diferencial. Eu gosto muito de falar que é uma área nova que está entrando na área de beleza, na área de cabeleireiro, principalmente, a gente trabalhar com visagismo e imagem pessoal. É um diferencial, hoje, que poucos salões trabalham. E eu acho uma área que vem crescendo muito. Eu acredito que ela tenha que ser interessante como um diferencial, porque se você propõe o visagismo, você está oferecendo ao seu cliente algo em que tem muito a ver, principalmente com a vinda das redes sociais, como caminho de comunicação, que é você mostrar a identidade desse cliente, né? Ajudá-lo a, inclusive, ter uma aceitação com a própria imagem. Autoestima é uma palavra muito forte quando a gente pensa em salão de beleza, porque interfere na forma como a pessoa se percebe, é isso? Sim. Falar de beleza não é fácil. Até grandes filósofos do passado não conseguiu definir exatamente o que é essa palavra, mas beleza, para mim, é algo absoluto. E não tem que ser relativizado. O que é belo. E a gente trabalha na área da beleza. Então, a gente precisa todos os dias se questionar o que é beleza. Quando a gente consegue encontrar a justificativa ou encontrar de fato o que é beleza, a gente consegue encontrar, a gente consegue ter noção do que é a responsabilidade que a gente tem com o nosso cliente. Então, quando a gente fala de visagismo, a gente não fala só o que o cliente, só o que aquela pessoa quer transparecer, e também, às vezes, o que ela quer esconder. Então, quando a gente trabalha com imagem pessoal ou visagismo, é algo que a gente fala com o consciente da pessoa, é algo de extrema responsabilidade, é delicado e requer muito estudo. A Fer tem uma pergunta lá. Tá coçando a canetinha dela. Vai lá, Fer. Eu tenho sempre uma pergunta, então a hora que você quiser, pode me chamar que eu falo, viu? Na verdade, assim, eu quero conhecer um pouquinho da história pessoal da Lidiane, porque a gente sabe que empreender é difícil e não é do dia para a noite, e todo mundo que monta um negócio tem que ter alguma experiência na área, então eu queria saber um pouquinho da sua história. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre... Porque as pessoas, às vezes, elas não sabem o que é melhor para elas. Apesar de adorar, por exemplo, tem gente que adora cabelo comprido, mas deve ficar melhor com cabelo mais curto. Tem gente que gosta de dourado, mas não fica bem de dourado. Mas, enfim, eu queria saber assim, se a melhor estratégia é sempre procurar um profissional e se vocês fazem esse tipo de aconselhamento. Sim, resumidamente, o visagismo ele trabalha com isso mesmo, né? É claro que tem pessoas que já têm uma extrema consciência daquilo que ela quer. Então, não há uma necessidade enorme da gente ficar colocando na cabeça dela várias coisas.
Mas, quando a gente percebe que a cliente ele tem uma dúvida de alguma mudança, ou às vezes quer passar por uma mudança muito radical, por algum momento que ela está passando na vida, e que a gente entende que talvez aquela mudança naquele momento não vai ser legal, aí entra o profissional. Então, a gente tem todo esse cuidado de saber o que está acontecendo na vida dela, de saber se essa mudança vai ser propícia para esse momento ou não. E sim, quando ela realmente quer mudar, eu acho muito interessante ela procurar um profissional da área para auxiliar ela nessas mudanças. Agora, conta um pouquinho da sua história para a gente. Bom, eu entrei nessa área por acaso. Eu falo que foi a profissão que me escolheu. Eu fui fazer um freelance num salão, eu trabalhava numa central de emergência que não tinha nada a ver com a área, gostava muito. E eu fui fazer um freelance para ganhar um dinheirinho extra e acabei me apaixonando pela profissão. E essa pessoa que eu trabalhei durante um tempo, ele me incentivou muito a fazer cursos, então foi quando eu fiz cursos. Iniciei meu trabalho num salão, né, que eu não era proprietária. Com isso, quando eu resolvi abrir meu salão e empreender, a minha primeira preocupação, além de me especializar nessa área, é que eu não esqueci que eu iria empreender. Então, a minha primeira coisa foi fazer um curso de administração. Eu sabia que eu precisava ali caminhar junto com essas duas coisas. Resumidamente, é isso. Bom, uma das questões que a gente sabe que o empreendedorismo exige de quem vai, né, realmente arriscar os seus primeiros passos é compreender que empreender é um espaço de muita responsabilidade, porque tem a ver com você fazer exatamente o que a Lidiane está trazendo para a gente. Estudar o segmento, mesmo que você tenha depois de entrado nele, mas você estudar, se qualificar, é o que vai garantir que você tenha uma oferta mais consciente e que você consiga trabalhar precificando e valorizando o seu trabalho. Lidiane, quando a gente fala de empreender na área da beleza, talvez uma das coisas que você também já comentou, que tem a ver com o fato das pessoas estudarem e se qualificarem. Mas também penso que, por não ser uma área, que é uma área técnica, viu, Fernanda? Né? É uma área técnica. A gente sabe que tem faculdades que trabalham com a parte da estética, mas na área, de repente, desse atendimento do cabelo, da make, até mesmo do visagismo, vocês podem aprender por cursos, formações técnicas. No entanto, uma coisa que eu sempre vejo muito é as pessoas, de repente, elas entrarem nesse setor ávidas por sucesso. E aí eu queria que você contasse um pouco dos bastidores, porque olhar teu palco é muito legal, né? A gente olha lá, viu, Fernanda? Tá com o Instagram super legal, tem clientes, tem noivas, que é uma área que você está bem especializada. Mas, assim, para a gente que tem aí a responsabilidade de bater papo sobre empreendedorismo nesse programa, falar com quem está, de repente, olhando para essa área, ou para quem está até, às vezes, meio que mordendo de raiva, que não está conseguindo dar o up. O que você analisa hoje que, de repente, tem sido erros comuns? Você também forma profissionais, né? Mas por onde que geralmente o pessoal entra com os pés pelas mãos? Conta pra gente um pouquinho. Olha, tem uma palavra que eu acho ela chave. Eu acho que é uma palavra que todos nós profissionais, quando vai iniciar, ou até mesmo durante a carreira, e é uma coisa que eu me cobro muito, que se chama constância. É a palavra-chave. E a gente tem que entender que, hoje em dia, a gente ainda tem um aliado muito forte, que é a internet. Então, na internet se aprende muito. Na internet, a gente consegue divulgar simultaneamente o nosso trabalho. Então, a gente está numa geração que é privilegiada nesse sentido. Então, você que está querendo empreender, primeiro de tudo, se especializar na sua área, saber o que é empreender, que não é fácil, ter muita paciência e constância. Porque você formar uma cartela de cliente, você ter contato direto com o seu cliente, você conseguir se comunicar muito bem com o seu cliente, leva tempo. Mas não desista, gente, é uma área excelente. Quando você fala sobre a constância, você me lembra uma outra questão do empreendedorismo. Empreender também, além de você saber que tem que fazer tudo muito bem feito, ter planejamento, às vezes é necessário que você tenha um capital para girar o início do seu negócio. Isso também é forte na área da beleza? Muito, muito, porque a gente tem uma renda que não é fixa, né? Quando eu iniciei, eu tinha um caixa, e esse caixa foi o que me sustentou durante muito tempo. E o meu salão era bem simples, então eu nunca dei um passo maior que minha perna. Não importava para mim se o salão era simples, eu iniciei com 2 cadeiras, 2 espelhos e um ventilador, mas sempre com o meu pé no chão. Então, o dia que eu coloquei um ar-condicionado no meu salão é porque eu podia colocar um ar-condicionado no meu salão. E se você é boa, se você se comunica bem, se você trabalha bem, as clientes entendem.
Nem todas as clientes têm essa necessidade de ter um salão glamuroso. Então, tem área para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Ter o pé no chão, ter constância e paciência, acredito que seja a chave. Fernanda, tem pergunta, né? Pode perguntar. Na verdade, eu estava ouvindo a Lidiane falar aí da importância da internet, né? Aí eu fui procurar o Instagram dela para ver como é que estava, assim, né? A importância da rede social para vocês é incrível, né? Quanto de clientes, assim, proporcionalmente vocês captam na internet, através, por isso aqui é um Instagram, né? Mas devem ter outras redes sociais que você usa para isso. Qual a proporção, assim? Vem muita gente da internet? Principalmente noivas, vem bastante para mim pelo Google. Mais até do que pelo Instagram. O Instagram, para mim, hoje, ele é a melhor ferramenta, onde eu consigo transmitir, que nem eu falei, simultaneamente o meu trabalho, né? E consigo estar muito mais constante na vida das pessoas, né? Ali, particularmente no meu, eu gosto de ensinar, eu gosto de trazer novidade, eu gosto de postar os meus trabalhos para minhas clientes se inspirarem a fazer também, né? Mas existem, óbvio, várias ferramentas, como o TikTok hoje está muito em alta, e aí eu tenho o meu profissional, que é meu namorado, que ele me ajuda nas redes sociais. E ele é profissional da área, então eu tenho um pouquinho mais de sorte, vamos dizer assim, né? Essa questão de ter o profissional de marketing sempre faz muita diferença, né? Porque Muita, além de você muita. ter que empreender, Fernanda, imagina, né? Você tem que ser o profissional que se qualifica, o profissional que faz o atendimento, e você ainda tem que ser quem? Cria o conteúdo, estabelece a E nossa aproveitando isso, essa minha geração, eu tenho ali meus 40 anos, né? Essa minha geração, eu percebo que está muito engessada com o Instagram e aparecer a imagem. Então, a maioria dos profissionais que eu vejo não quer aparecer, tem medo. Acredito que uma geração depois ali ele vai ter um pouco mais de facilidade. Mas, gente, a gente tem que ter noção que hoje, quem não trabalha vinculado com a internet vai perder muita área, principalmente a nossa área da beleza. A cliente, ela quer ver o resultado, ela quer se inspirar no seu trabalho. Fala, Fer. Tem que ser parte do processo, eu acho já. Assim como você capta o cliente, como você faz o serviço, você tem que depois mostrar o resultado, entendeu? Acho que tem que ser parte do processo, do serviço em si. Agora, uma coisa que eu queria perguntar são sobre os grandes nomes. No seu setor especificamente, a gente tem grandes estrelas, né? Grandes astros. Isso, pelo menos na minha época, tinha, né? Isso ainda existe? Existe, nossa, tem muitos profissionais que eu me inspiro, inclusive até aqui em Ribeirão. Tem muitos. E se Deus quiser, quero me tornar um deles, não um dia. Quem sabe? Mas tem sim, tem bastante profissionais bons que a gente se inspira. E eu acho isso excelente, ter sempre pessoas que estão ali para poder ensinar, para poder mostrar como a pessoa chegou até ali também, né? Eu acho até que, Fernanda, falando sobre a questão de ter, né, as referências, e elas não vão parar de existir, assim como a gente fala sobre, poxa vida, eu tenho um canal de marketing hoje completo, é um Instagram. Mentira. Lidiane acabou de comentar que ela recebe muito a busca pelo Google, porque o Google é uma outra ferramenta, não é o mesmo proprietário que é o Facebook e o Instagram, assim como o TikTok é uma outra ferramenta. E daí em diante a gente vai observar que, fazendo essa ponte para você que quer empreender, a história das referências, elas existem porque, na verdade, o que a internet apenas está conseguindo trazer para a gente, que é muito bom, é aquela sensação de que nós não estamos num mundo limitado pelo espaço físico. Agora a gente tem um espaço muito mais amplo para encontrar cliente, até mesmo criar identidades, né, Lidiane? Quando você pega, por exemplo, um nicho, a gente fala muito sobre ter um segmento mais nichado, mais específico. Quando você vai, por exemplo, e fala sobre noivas, é uma forma de você criar uma comunicação mais específica e galgar ser referência num desses segmentos, dentre vários que tem a área de beleza, não é isso? Nossa, a rede social hoje é nossa aliada. Eu falo que é meu segundo emprego. Eu tenho 2 empregos. Eu tenho o meu salão e tenho as redes sociais, que eu sempre tenho que estar constante ali. As redes sociais hoje é que nem eu falo, é nossa aliada. Ela realmente vai fazer esse engajamento para que a gente conquiste a nossa cartela de cliente muito mais rápido do que era antigamente. Então, a gente tem isso a nosso favor. Dá vergonha? Dá vergonha. Eu morro de vergonha também. Mas é assim mesmo, a gente tem que meter as caras, se a gente quer virar um profissional com autoridade, com respeito, acredito eu que a gente sempre tem que estar ali. Essa autoridade, nesse sentido, é mais fácil adquirir um nicho para poder mostrar que você tem autoridade ou você ser mais generalista? Olha, para te falar a verdade, eu venho pensando muito nessa resposta.
Porque eu já tentei criar um nicho no meu salão, principalmente eu que trabalho com noivas, ou eu que dou curso de penteados, mas, para te falar a verdade, eu amo tanto o que eu faço, e eu amo tanto cada coisa que eu faço ali no meu espaço, que eu não consigo ter um nicho específico. Então, se você entrar no meu Instagram, por exemplo, você vai ver eu postar cada nicho da minha área. Não vejo isso como uma dificuldade. Eu acredito que eu consigo ter autoridade em cada trabalho que eu exerço. Bacana. E quando a gente está falando sobre a mão de obra, vamos falar agora de uma área que é sempre muito desafiante, né? As pessoas, elas montam negócios, elas querem que as coisas aconteçam, e aí elas precisam ter colaboradores. Esse setor é algo que você também sentiu desafios, tem dicas para dar para quem está querendo empreender? Como é que a gente faz na hora de pensar isso? Equipe, contratação. Olha, eu gosto muito de trabalhar com equipe extras. Então, por exemplo, aqui em Ribeirão a gente tem muito isso, o que ajuda demais a estruturar o nosso salão. Então, a gente tem uma equipe organizada de outras pessoas que têm salões e a gente sempre se ajuda. Então, às vezes, eu vou fazer um freelance no salão de outra pessoa, às vezes esse profissional vem para o meu salão, e isso ajuda bastante que a gente crie uma harmonia de atendimentos, né? E uma equipe forte, uma equipe grande, sem que a gente tenha que contratar tantos funcionários. Mas, obviamente, que a gente tem que ter os funcionários ali na empresa, como uma manicure, uma depiladora. Então, assim, abre as portas para tudo isso. Acredito que é uma profissão que abrange muito, né? Ótimo. Fernanda, tem perguntinha? Olha lá, Tem tá impossível. perguntinha. Ela é a canetinha, ela vai anotando tudo. Tem perguntinha. Na verdade, é sobre qualificação. Eu tenho muitas amigas que são cabeleireiras, trabalham nessa área de beleza, e elas tiram a segunda-feira, porque segunda-feira é um dia de folga para o pessoal que trabalha em salão, né? Tira a segunda-feira para se qualificar. E os cursos são oferecidos exatamente nesse dia, porque sabem que vocês têm uma folguinha ali. Ninguém vai trabalhar domingo, nem estudar domingo. Mas segunda-feira é um dia que, tradicionalmente, né, o pessoal do salão faz cursos. E eu queria saber das inovações tecnológicas, porque, assim, principalmente quando se fala em química, né, tem sempre um lançamento. Então, assim, deve dar um trabalhão para você se manter atualizado, né? Muito, realmente. A gente guarda sempre a segunda, às vezes até o domingo, para essa qualificação. E, gente, essa área de evolução, tanto mesmo de produtos de cosméticos, não só, né, eletrônicos que a gente fala, mas o cosmético em si mesmo, a todo tempo, a todo instante, está evoluindo. Por isso que é importante sempre nós, profissionais, a gente ter a responsabilidade de estar sempre se atualizando. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava num curso de atualização de tratamentos capilares, né? E saber também, uma coisa que eu sinto muita falta nos profissionais, a gente trabalha com cabelo. O cabelo é nosso material de trabalho. E muitas das vezes o profissional não sabe nem como funciona o crescimento do cabelo, ou como funciona por dentro. E aí a gente não sabe nem as questões de orientar a cliente se tem alguma doença na pele, ou às vezes algum processo acelerado de crescimento, ou desacelerado, onde que pode, talvez futuramente, até ajudar a pessoa a não ter uma calvície, por exemplo. Então, os profissionais precisa mesmo estudar a fundo o nosso material de trabalho, que eu acredito que é o mínimo de responsabilidade que a gente tem que ter com o cliente. Quando a gente vai ouvindo sobre empreender, a gente vai de novo vendo que o trabalho envolve as questões que não tem como escapar, né? Não tem como você ser um sucesso se você não cria, né, as condições de aprendizado, de formação. E aí tem essa parte da administração, que é como lidar com tudo isso, que é fazer o dinheiro funcionar ao seu favor, né, Lidiane? E a gente também está vendo aí uma outra coisa que é muito nova no mercado da beleza. Talvez a gente fale que é muito nova, mas já não é mais tão nova. Eu estou até falando de uma maneira meio errada, porque é a questão do homem, né? A gente fala até agora muito da figura feminina, né, com relação à situação da beleza. A gente sabe que a mulher sempre foi uma consumidora ávida por beleza, ávida por estética, mas a gente sabe que o homem também chegou agora, né? A gente fala, voltando a falar de novo errado, né? Não é agora mais, porque já tem um tempinho que o homem está se mostrando totalmente à vontade para cuidar da beleza. É verdade? Olha, eu falo até que eu morro de medo das minhas clientes ver meu namorado no salão, porque se elas verem, elas vão me exigir o tratamento que ele recebe lá. Olha, para fazer barba e cabelo é 2 horas. Elas não vão aceitar que eu corte um cabelo em 1 hora.
Então, realmente, é uma área que cresceu demais. Eu acho isso muito legal, porque nós, mulheres, a gente tem uma preocupação imensa com a beleza e tem que ter. A beleza faz parte da nossa vida. E agora os homens, né? Tá vindo também um pouco mais, né? Cuidando dessa parte da beleza, eu acho legal, é uma retribuição, né? Uma coisa mútua. Assim como a gente vê a participação do homem, né, como alguém interessado em também atuar, cuidando da autoimagem, vamos falar um pouco dos exageros, né, Fernanda? A gente ainda tem uma dificuldade também com relação à questão do etarismo. Parece que muitas mulheres resistem o quanto podem a ter a sua real aparência. E nessa busca de uma eterna juventude, eu imagino que não deva ser fácil para você conduzi-las no salão, principalmente com relação a make, com relação a como esse cabelo está impactando, né, a imagem, principalmente porque ela está modificando a aparência dela, já que ela está passando por um processo de envelhecimento, ou não. Você vem observando que eu dizendo sobre o etarismo, que seria aí uma situação que não é tão controlada, você, ao contrário, no seu salão tem encontrado mulheres mais leves, mais livres para fazer esse enfrentamento, inclusive o grisalho, né? Que está se tornando uma cor de cabelo, pelo que eu já entendi. Já não é mais só sinônimo de cabelo branco, né? Já está virando uma escolha. Eu acho que a mulher ela está tendo, sim, essa preocupação com os limites, né? E uma coisa que eu sempre falo, até mesmo os produtos químicos, eles têm que ser nossos aliados e não nossos inimigos. Então, a gente sabendo tratar muito bem dos limites de onde a gente pode ir, a mulher ela vai conseguir, no caso, ter essa conduta de não ultrapassar nenhum limite. A mulher ela está se aceitando mais, isso é um fato, até mesmo por conta desses tempos que a gente tem vivido, né? E a beleza, ela não está, no caso, a beleza, eu acredito que ela está muito mais ligada à personalidade que a pessoa tem, e o que ela transmite e comportamento do que em si traços. Então, quando a gente trabalha com visagismo, é isso que a gente quer trazer e falar sobre beleza. Né? Para você ter ideia, por exemplo, um corte de cabelo ou uma cor de cabelo pode afetar até mesmo no comportamento da pessoa. Então, eu acho muito interessante, mas eu acredito que as mulheres estão mais leves mesmo. Tá conseguindo trazer esses limites bem tranquilos, assim. Então, as mulheres ficando mais leves e os homens se tornando mais desejosos da beleza. Olha só que interessante esse contraste. Mas a mulher, eu acho que ela traz uma história muito bacana para quem trabalha com empreendedorismo na área da beleza. Ela é uma consumidora ávida mesmo, porque ela, acima de tudo, tem a beleza como algo que é parte do mundo dela. Seja porque ela está mais jovem, ela está na meia-idade, não interessa. Ela está sempre buscando. E acho também que a gente já tem um outro fator, que para quem empreende na área da beleza, que é o tempo todo as várias diferenças, ou a gente diria hoje as aceitações, que são os estilos, né? Eu penso que também, assim como a gente fala do etarismo, a gente fala hoje também da mulher de cabelo afro, cacheada, aliás, as brancas cacheadas. Como é que a gente faz com tudo isso? Porque antes parecia que era uma questão só de cor, né? De raça. E aí? Bruno, passa para mim. Eu tinha certeza que a Elo ia dar um jeito de falar dos cachos dela hoje, né? Maravilhosos os cachos. Como é que faz? Como é que a gente entra nesse assunto, né? Então, quer dizer, de repente, empreender em beleza, por isso pode ser um campo tão em crescimento, porque a gente tem aí vários setores para serem atendidos e especialidades a serem pensadas. Muito. Nossa, é um setor que abrange muita coisa, né? E hoje, eu acredito que a aceitação, como você deu exemplo, dos cachos, é também porque a indústria dos cosméticos também evoluiu. Então, hoje você tem muitos produtos que te ajudam a lidar com esse contexto, né? Mas eu sempre falo que o melhor cabelo é aquele que faz você se sentir bem. Que nem eu expliquei agora mesmo. As químicas, elas têm que ser nossas aliadas. Então, acredito que você tem que se olhar no espelho, se sentir bem, se sentir feliz com aquilo que você está aceitando em você. Se você não aceitar, a gente está aqui como profissional para te ajudar. Aí, tá vendo? Para você de casa, que gostoso esse bate-papo. Você que está acompanhando a gente aqui no Estúdio Tati. Lid, muito obrigada por toda essa sua atenção, por toda essa explicação, né, do segmento, do setor. Espero que você tenha orientado muitas pessoas em casa que com certeza estão acompanhando a gente. Obrigada pela tua participação. Fer, toca que é seu. Muito obrigada por esse momento aqui nosso com o quadro, viu? Muito obrigada. Elo, obrigada pela participação. Lidiane também. Eu vou passar o seu Instagram, Lidiane. Não vou passar não, porque o seu nome é muito difícil. Você vai ter que procurar lá. É Baranauskas. Baranauskas. Baranauskas, com K.